Olá, povo escolhido de Deus, graça e paz. Esta família celestial, sejam abraçadas pelo amor do Pai, aquele que nos amou. É um domingo hoje todo especial, é um domingo extraordinário, porque o Pai preparou algo maravilhoso para fortalecer esta família celestial. Sintam-se todos abraçados. Sejam bem-vindos, o pessoal do Facebook, do YouTube, de todas essas plataformas digitais que estão conectadas agora. O Pai disse uma mensagem para mim e para você. Ele disse que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. É o Salmo 34, versículo 17. Isso é maravilhoso a gente saber, que nós temos um Deus que podemos clamar. E o Senhor, quando nós clamamos, o Senhor ouve. Eita, gente, é maravilhoso. O Senhor nos ouve quando nós clamamos. E Ele tem o prazer e o desejo de nos livrar de todas as nossas angústias. Esse é o nosso Deus, que nós vamos louvar, adorar e glorificar o seu nome hoje à noite. Vem, Senhor Jesus, toma de conta de nossas vidas. Assume o total controle, Espírito Santo. As minhas palavras que sairão do teu trono e não aquelas palavras persuasivas. Pai amado, Pai querido, recebe cada um, vai tocando cada um em suas lares. Onde quer que você esteja, faz uma conexão espiritual, Pai Celestial, através do Teu Santo Espírito, com cada um, filho e filha, para que eles possam receber o melhor de Ti, para que eles possam serem abençoados e trazer à existência essas bênçãos, as promessas que estão disponíveis para mim e para vocês. Esse é o nosso Pai grandioso, maravilhoso, majestoso, soberano, eterno, que está estendendo as mãos para mim e para você, para que nós sejamos cada vez mais unidos nesse propósito de Deus que deixou para mim e para você, e que nós possamos formarmos e andarmos protegidos por Ele. Amém? Gente, é maravilhoso a gente saber que a gente tem um Pai que nos ama, né? E esse amor, nós não temos palavras para definir. Mas através desses relatos que nós temos no nosso manual de sobrevivência, a Bíblia, nós encontramos as maiores promessas, nós encontramos as maiores instruções e nós encontramos as maiores dicas para que eu e você nós possamos sobreviver a este mundo, aos ataques, às dificuldades. Pai, em nome de Jesus, eu peço por todas as pessoas que estão se conectando agora e que irão se conectar ou irão assistir o vídeo mais tarde um pouco, que elas estarão recebendo a Tua palavra e que esta palavra possa haver transformações de vida e que esta palavra possa penetrar no íntimo, no fundo do coração, que você possa receber os ensinos, colocar em prática na tua vida e usufruir dos benefícios da cruz. Que de Ti, Senhor Espírito Santo, eles recebam total entendimento e revelações, recebam a sabedoria divina. As mais altas revelações, eu desejo que o Espírito Santo possa estar te revelando. E que o poder e a unção dele possa estar te protegendo, você e todos os seus familiares. E aqueles por quem você intercede. Aos enfermos, aos doentes, aos que necessitam de libertação, aos que necessitam da Tua palavra. Nós te damos graça, Pai. Nós te glorificamos, te louvamos e adoramos. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom
E Tu sempre atende às nossas orações. Pai, em nome de Jesus, acolhe cada um, filho e filha, que está adentrando agora. Que possa estar recebendo desse Teu amor, desse Teu carinho. A Ti rendemos graças, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos abraçados nesse grande amor. Que nós possamos ser hoje revestidos pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua unção. E que haja um sobrenatural esta semana na tua vida, para que você saiba que Deus cuida de você, assim como cuidou daquele povo escolhido. E nós pertencemos a este povo escolhido, que esta semana receberemos o melhor de Ti. Pai, a Ti rendemos graças. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pessoal do YouTube, do Facebook, sejam todos abraçados no amor de Cristo. Amém? Eu queria já que você abrisse a palavra do Senhor numa narrativa. Ela é bastante conhecida, mas hoje nós vamos ver o que o Senhor preparou e quer nos ensinar através de alguns fatos, através de uma vida. Revelações para que você possa colocar em prática na tua vida hoje. Não importa o que você está passando. Não importa as situações, se de alegria, de tristeza, de lutas, tribulações, adversidades. Mas o mais importante é a gente saber que nós temos um Deus que olha para mim e para você. E Ele diz lá em Isaías 41:10, que Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. Gente, esse é um Deus maravilhoso que nos abraça, nos acolhe. Ele diz, não temas, para quê? Para que eu e você não ficamos com medo a qualquer coisa que se levante desse mundo. Ele diz, eu sou contigo. Olha só que segurança para mim e para você. Ele diz, eu sou contigo. E ele diz ainda, não te assombres, porque existem coisas que se levantam contra as nossas vidas que nos assombram às vezes. Mas ele diz, eu sou o teu Deus e eu te fortaleço. É Ele que nas horas que nós estamos mais cansados, sem forças, que vai nos fortalecer, vai nos tirar das angústias. E ele diz, eu te ajudo. Só clama a mim que eu te ajudo. Eu te sustento, porque nem sempre a gente tem condições de ficar em pé. E ele diz, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Gente, vamos ler a palavra em Gênesis 37, a partir do versículo 2. Gênesis 37, a partir do versículo 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. A gente vê aqui, na narrativa, que já era uma grande família. Naquele tempo se tinha várias mulheres e diversos filhos, né? Mas a gente via que no coração de José já tinha um coração íntegro, de integridade. Porque ele dizia, contava ao pai a má fama dos irmãos. É importante, gente, independente do mundo, independente das circunstâncias, a gente manter aquela integridade que a gente tem no coração para com Deus. Amém? E ali José já começa a nos ensinar que mesmo em um mundo de caos, nós temos que manter a integridade na palavra, integridade nos bons costumes. Amém? Vamos prosseguindo. Ora, aqui diz Israel, mas é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Mandou fazer o quê? Uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não
conseguiam falar com ele amigavelmente. Vou dar só uma pausazinha aqui para a gente fazer alguns relatos. O que é que as famílias hoje estão passando? O que é que tem atormentado às vezes, vamos dizer assim, o bem-estar nas famílias? Nós temos visto aí muitos desastres familiares, porque o mundo moderno, ele tem ensinado muitas coisas que levam a desastres. Tem se construído muralhas no seio familiar, onde o amor e o carinho têm esfriado. E às vezes existem preferências por filhos, favoritismo. E aqui o pai de José, Jacó, ele demonstrou isso por ser o filho querido que nasceu na sua velhice. E ele preparou um excelente presente, uma túnica. E essa túnica era uma túnica longa, era uma túnica que eram poucos que tinham o direito de usar. E às vezes nós cometemos isso dentro das nossas próprias casas. Às vezes nós temos favoritismo por pessoas ou por filhos. E isso causa, às vezes, desconforto e constrói muralhas na nossa convivência familiar. Isso pode causar perturbação e tristezas de uns, invejas de outros. Quando Jacó manifestou a sua preferência, provocou ali entre os irmãos a inveja. Eu diria assim, foi algo não muito bom, porque isso provocou ciúmes, provocou mágoas entre os irmãos, provocou críticas. Foi um clima desagradável de competição dentro do próprio lar. Aumentou, assim, vamos dizer, um pouco do ódio e talvez até vinganças, como a gente vai ver nos relatos. Era para o pai de José, Jacó, ter tido um pouco mais de prudência. Porque às vezes, quando a prudência ela entra dentro dos nossos lares, evitaria o que aconteceu. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida, mesmo em meio às imprudências, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a essas muralhas que se criam, Deus está no propósito de todas as coisas, na minha e na tua vida. Porque os próprios irmãos tentaram tirar essa primeira túnica de José. Você sabia que Deus quer dar o melhor para mim e para você? Deus quer nos dar as melhores túnicas, os melhores presentes hoje ainda para nós que somos povo escolhido. Esta túnica eu vou simbolizar aqui com todas as promessas que o Pai deixou para mim e para você, que estão aqui na palavra de Deus, estão na Bíblia, contidas na Bíblia. Ele nos promete as bênçãos, seguirmos o caminho e sermos fiéis à palavra. E termos um viver com integridade e justiça. Mas às vezes o mundo fora, eu vou dizer, às vezes dentro da nossa própria casa, os nossos próprios irmãos, eles querem roubar esta túnica que o Senhor nos dá. Tentam nos desanimar às vezes, impedir o progresso e às vezes chegam até a mentir, como os próprios irmãos de José mentiram. E eu digo, esse manto que o Pai está derramando sobre as vossas vidas hoje, é um manto de promessas que irá ser cumprida integralmente. Levante-se o que se levantar, mas o Pai vai abençoar todos vocês. Aquelas cores que tinha naquele manto, naquela túnica, tinha muito significado. Cada cor era difícil, tinha valores. E aquela túnica,
a pessoa que usasse uma túnica daquela, ela era destacada. Ela era vista com, que tinha, vamos dizer, vamos falar se fosse hoje, politicamente tinha uma hierarquia maior. Era um privilegiado. Mas esse foi um ato imprudente que Jacó cometeu. E eu quero te convidar a você fazer reflexões. Se você tem colocado favoritismo dentro da tua família, não coloque. Porque isso o inimigo aproveita essas, vamos dizer, essas brechas e deturpam e causa todo esse alvoroço que aconteceu na vida de José. Então vamos ter um amor incondicional sobre nossos filhos, sobre os nossos que vivemos, sem favoritismo, mas sim com o amor de Deus, com o amor de Pai. Porque senão nós podemos ter desastres, resultados desastrosos, mesmo às vezes realizado com boas intenções. Porque às vezes nós fazemos um favoritismo com boas intenções, mas isso às vezes torna a nossa família um pouco prejudicada. Vamos ver o versículo 29, do 37 e 29. Então vamos dar uma passeadazinha um pouquinho nessa narrativa, para que eu e você nós possamos entender. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Gente, às vezes a inveja dos que estão conosco, às vezes as invejas das pessoas que estão dentro de casa, às vezes querem arrancar essas primeiras vestes, que foram as vestes que eu disse das bênçãos, das promessas que o Pai coloca na minha e na tua vida. E ali nesse versículo 29, todo mundo sabe que a inveja foi tão grande que eles colocaram e jogaram José num poço. E ali foi arrancada essas primeiras vestes, esse primeiro manto. E às vezes, na nossa vida, existem atropelos e agressividades dos nossos próprios entes queridos. E isso nós não queremos. Nós queremos ser fortalecidos na palavra para que isso não aconteça, nem na minha, nem na tua vida. Porque os planos do maligno é distorcer, é destruir, é matar, roubar e destruir. E nós vamos justamente combater isso aí. Mas nós vamos combater com a palavra de Deus, nós vamos combater com bons hábitos, nós vamos combater em cima das narrativas para que nós possamos ter atitudes de verdadeiros cristãos. Quando a gente vê uma outra narrativa, que a gente viu Caim matar Abel, lá em Gênesis 37, versículo 18 e 19, a gente vê que ali o inimigo já tinha planos de destruir a família. E família a gente sabe que é projeto de Deus. Mas nós sabemos que Deus nos fortalece. Ele é a nossa rocha. Vamos voltar aqui em 37, o 22 e o 24, só para a gente compreender um pouco. Que é bom a gente ver que em determinados momentos, muitas pessoas, às vezes não da própria família, mas as pessoas do mundo, querem jogar a gente em cisternas. O que foi que aconteceu? E acrescentou: não derrame sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Ei, gente, tem muita gente querendo arrancar as suas promessas, as suas túnicas, as suas vestes reais que Deus deixou para mim e para você. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Porque as novas vestes que o Senhor está dando para mim e para você, é para a gente lutarmos por elas. É para nós mantermos e conquistarmos. Mas diante dessa situação, dele ter sido arrancado as vestes, a túnica, o manto, muita gente tem passado por isso. Mas eu te digo, José tinha motivos para ser uma pessoa amargurada. Tinha motivos para ser uma pessoa rancorosa. Tinha motivos para ser uma pessoa briguenta. Mas nós não vemos isso nessa narrativa.
Mas mesmo tendo toda essa carga negativa, dessa traição dos irmãos, desse levante dos irmãos, ele sabia. E ele não fez uso de nada contra os irmãos. Ele apenas sabia que por conta do sonho que ele tinha tido, Deus iria honrá-lo em todas as suas promessas. Então, se você tem sonhos, você tem, e alguém, e o mundo todo quer apagar os seus sonhos, eu te digo, hoje à noite é noite de serem renovados esses teus sonhos, renovadas as tuas promessas. Mesmo que em meio à tempestade, meio que em meio às lutas, mas você será restituído e você terá uma alegria de ter sido realizado os sonhos, porque o Senhor está contigo. Hoje eu posso pegar também, vamos contextualizar um pouco aqui, o que tem acontecido às vezes no seio familiar é a violência doméstica. Isso é um problema gravíssimo, gente. E tem efeitos terríveis. E nós, cristãos, nós temos que reagir contra todo e qualquer abuso e violência. Se eu pegar aqui nessa narrativa, a família de Jacó, ela se tornou um mau exemplo. Foi contrário àquilo que a palavra diz. Porque houve contendas, houve tudo. Vocês viram aí nessas narrativas. E eu quero que hoje, em cima da palavra, nós tenhamos um aprendizado de fazermos o que é certo perante os olhos do Senhor e abençoados cada vez mais. Amém? Porque nós temos que cumprir os princípios de Deus. Nós não devemos entrar, vou dizer assim, nessa atmosfera da discórdia, das brigas, dos ciúmes. Nós sim devemos entrar e buscar uma atmosfera em que tenha uma paz no lar. E os nossos atos e atitudes, eles têm que ser nobres, para que nós possamos usufruir. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Você vai encontrar lá em Romanos 12:10. Tanto da família como de qualquer pessoa. E eu te digo, é difícil? É difícil. Principalmente quando nós somos atacados por este mundo. Mas eu te digo, um dos princípios básicos é a gente fazer com que... O que é que eu gostaria que as pessoas me fizessem? Quando eu faço essa pergunta e me coloco no lugar dos outros, aí a gente vai estar cumprindo os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E eu te convido hoje para sermos famílias mais fortes, mais abençoadas, cada vez mais, a colocarmos esses dois princípios. Tem momento que você talvez não consiga, mas aí sim você vai clamar a Deus. Evite as murmurações, evite as reclamações, evite o negativismo, para que você possa superar com a integridade e os princípios da palavra. O que gostaria que te fizessem? Essa é para a gente refletir durante esta semana. Sabe o que foi que José fez? Nenhum momento dessa narrativa você vê José reclamando. Você vê José se alterando. José usou a sabedoria divina. Ele calou-se. Gente, é muito importante às vezes calar. Porque quando a gente abre a boca, as palavras elas ferem. E quando ferem, elas machucam. Elas constroem aí as muralhas. E José calou-se, usou da sabedoria divina. E eu te convido a partir de hoje a gente praticarmos essa sabedoria divina. Em alguns momentos vamos calar-nos. Em outros momentos nós vamos colocar os princípios da palavra. Vamos ter um controle da nossa vida. Tem hora que nós vamos ter que nos calarmos. E Deus é quem vai dar o livramento. Deus nos dará o livramento. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas no boca a boca, no bate-boca. E não é por aí, gente. A gente se machuca bastante. E um novo manto
Quando José é retirado do poço e é vendido como escravo, que ele chega ali no Egito, vamos ver o versículo 28. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata israelitas, que o levaram para o Egito. Imagine aí, um ente querido da família sendo vendido como escravo e pelos próprios irmãos. E quando ele é vendido para o Egito, foi arrancado a túnica, o manto que ele tinha nas bênçãos. E lá ele se veste de uma nova roupagem, de um novo manto, de uma nova veste, que seria vestes de quê? De escravo Egito. Foi o guarda, o capitão da guarda de Faraó, que deu as vestes de escravo do Egito. Mas quando Deus tem uma promessa sobre a vida de alguém, sobre a minha vida e sobre a tua vida, Ele vai, mesmo onde você esteja, mesmo na situação que você esteja, você vai começar a prosperar. Porque o nosso Deus é um Deus. Não importa o lugar, não importa a situação, o que importa é que Deus está contigo. Aí sim ele começou a prosperar mesmo sendo escravo. E quando Deus liberou a prosperidade sobre José, por consequência, Potifar também foi abençoado. Porque Deus, quando derrama a bênção sobre a tua vida, os que estão próximos também são abençoados. Você lembra dessa passagem? Quando existia a tempestade. Estava Jesus num barco e outros barquinhos. Quando Jesus acalmou a tempestade, os demais barquinhos também foram favorecidos, privilegiados, receberam a bênção da calmaria. E é isso que o Pai quer fazer, comigo e contigo. Não importa o local, não importa a circunstância, o que importa é o Deus que nós servimos e as promessas que Ele tem para mim e para você, esses mantos. Então Deus liberou. Deus liberou! Porque o pai de José, Jacó, fez um grande ato de amor, apesar de não ter sido, mas ele deu um manto de promessa para aquele filho. E o Pai Celestial também derrama este manto para mim e para você, para que nós possamos viver esse amor de um Pai que nos abraça. E quando a vida de José começou a prosperar, ele ganhou um novo posto, ganhou um novo cargo, vamos dizer. Porque Potifar viu que Deus era com ele. E o nomeou a principal da sua casa. E a promessa de Deus já estava sendo cumprida. Mesmo que parcialmente, mas já estava sendo cumprida. Vamos pular um pouquinho para 39, Gênesis 39, versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, aqui também foi. Não é que, mesmo ele sendo abençoado, mesmo ele estando em prosperidade, mesmo ele estando num processo, não ia ter, vamos dizer assim, dificuldades, tentações. Sim, mas aqui ele diz: nesta casa eu tenho tudo, sou provido de tudo, mas eu não vou pecar contra o meu Deus. Foi um outro ataque do diabo para roubar-lhe esse manto que ele já tinha conseguido. E por esse fato, a gente sabe que José foi levado
para a prisão. E ali ele tira aquelas roupas já, vamos dizer, da corte e passa a vestir umas novas roupagens, um manto de prisão. E acontece muito isso nas nossas vidas, no nosso caminhar. Às vezes nós estamos caminhando e o mundo nos prepara peças, mas o Senhor vai honrar cada um que está caminhando nos seus princípios. José poderia ter reclamado, ter murmurado em todo momento, mas ele não fez uso dessas murmurações. Ele esperou sempre em Deus, ele confiou em Deus. E Deus é contigo, assim como foi com José. Ele é comigo. A gente pode pegar aquela passagem lá de Josué 1:9, que o Senhor Deus diz em sua palavra: filho, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, naquele momento ele estava em dificuldade, naquele momento ele estava na prisão, naquele momento, mas ele sabia que Deus era com ele onde quer que ele estivesse. E Gênesis 28:15 diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra e não o desampararei. Gente, é maravilhoso, gente. A gente saber que a gente tem as promessas de ir, de voltar quando o Senhor nos incumbir. Jeremias 1:8. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Assim, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Gente, que maravilhoso a gente saber que nós temos milhares e milhares de palavras, promessas, que Deus nos guarda, nos protege, está conosco, mesmo que o local não seja favorável. Assim como ele não estava favorável ali naquela prisão. E lá na prisão a gente sabe o que aconteceu. Que tinha um copeiro e tinha um padeiro. E esses dois, eles tiveram sonhos, e José decifrou esses sonhos. Do padeiro, ele decifrou que o padeiro morreria, e assim aconteceu. Mas do copeiro, ele disse que haveria restituição ao cargo onde ele estava. E José, quando o copeiro foi restituído para o cargo, antes de ir, ele disse: lembre-se de mim, fala de mim a Faraó. Mas o copeiro esqueceu de José. E quantas pessoas hoje têm esquecido de mim e de você? E nós às vezes pedimos: lembre-se de mim quando você estiver nessa situação, quando você estiver falando isso, quando você estiver com essa oportunidade. Mas tem um que não esquece. O nosso Deus não esquece. As pessoas podem esquecer. As pessoas podem cometerem descaso comigo e contigo. E por isso ele ficou 2 anos naquela prisão. E ele tinha motivos demais para sair dos caminhos do Senhor. Hoje, por muito pouco, as pessoas estão saindo do caminho do Senhor. Por dizer assim: Deus me abandonou. Deus não me vê, Deus não me olha, Deus não me abençoa mais. Mas José era fiel a Deus. E esse é o convite que eu faço a você hoje à noite. Para você, independente da situação, independente do que você passa, independente... seja fiel a Deus. Mas Deus preparou algo. Deu um sonho a Faraó. E ninguém soube decifrar este sonho. E quando nenhum dos ajudantes, nenhum dos magos que estavam lá com o Faraó. Aí o copeiro lembrou. Existe um lá na cadeia que ele decifra sonhos.
E assim ele foi chamado. E todo mundo sabe desse sonho, que eram 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas. Eram 7 espigas pequenas que devoravam 7 espigas enormes. E o copeiro se lembrou. Vai ter um momento na minha e na tua vida que o copeiro vai se lembrar. O nosso Deus está tocando alguém para lembrar-nos das promessas que eu e você, nós temos. Alguém vai lembrar. 41 versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de quê? De roupa. Gente, é nessas fases da vida que as vestes, os mantos, Deus vai providenciando para que nós sejamos trocados e melhorados. Se ali ele estava com roupas de prisão, de homem sem liberdade, a partir de agora, ele já estava usando roupas de liberdade, roupas de homem livre. Um manto, uma túnica de homem livre. E essa túnica que Deus quer derramar sobre a minha e a tua vida, para que nós não sejamos mais escravos, nós estejamos mais presos a este mundo, as coisas do maligno. Mas sim, nós tenhamos esta liberdade de vestes novas. Assim como José recebeu, eu e você, nós estamos recebendo vestes novas para os novos projetos, para a realização dos sonhos, para a realização das promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? Gente, quando José foi apresentado, ele começou ali a usar, eu vou reforçar, aquele manto da liberdade. Ele foi com atitude de alegria, com atitude de uma pessoa positiva. Ele não chegou lá reclamando, passei 2 anos na prisão, passei chorando. Não, aqui o relato não mostra de uma pessoa de atitude, que quando teve a oportunidade, soube se apresentar, e se apresentar sim, para receber a promessa. Tem muitas pessoas aí que não estão recebendo as promessas, porque estão se fazendo de vítima, vitimismo. Isso é terrível, Deus não se agrada. Deus se agrada de pessoas positivas, pessoas que estejam baseadas na sua promessa, na sua palavra. Não tenha e não use esses mantos de derrotas para causar pena nas pessoas. E José, com essa atitude que ele teve, ele interpretou os sonhos de Faraó. E ele ainda aconselhou: você deve colocar numa posição um homem inteligente e sábio para administrar toda essa situação que estava por vir. Que eram os 7 anos de seca e depois os 7 anos de fartura. 41, versículo 38. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Gente, isso é que é mais importante. Quando a pessoa serve a Deus, quando a pessoa é temente a Deus, cumpre os princípios e anda na palavra com a integridade, a pessoa é reconhecida na hora certa. Talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha sido, tanto por casa como por trabalho, seja que situação for, ou até mesmo o mundo aí fora, talvez tenha te machucado. Mas na hora certa, Deus vai criar situações em que você vai ser recompensado. Só ande e busque estar nessa integridade, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus é maravilhoso, porque às vezes as situações contrárias, elas estão nos colocando num processo para que nós possamos usufruir de algo maior, de algo grandioso. Eu digo assim, que sempre, a todos os dias, Deus está nos testando. E quando nós vamos passando pelos testes, Deus vai nos acrescentando as bênçãos. Assim, quando nós resistimos a todas as obras do maligno,
nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aí você será honrado pela sua integridade, pela sua postura, pela sua atitude. Porque às vezes pequenas atitudes de cristãos nos levam a usufruir das bênçãos. E às vezes pequenas atitudes, até aqueles trocos errados que nós queremos ficar e não devolvemos. Isso aí é integridade. E eu te aconselho a ter uma integridade vinda dos céus, do trono celestial. Porque pode ser um teste para mim e para você. E Faraó diz: você é esse cara que vai ser o governador do Egito. Gente, que maravilhoso esse nosso Deus! O homem estava na prisão 2 anos e toda aquela se reverte aquela situação, porque não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, o que importa é que Deus vai resolver, vai reverter a situação, a sua situação. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu honra Teus filhos e filhas que andam com integridade. Volta só um pouquinho, Gênesis 37, 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Porque às vezes eu e você nós recebemos sonho e temos sonhos. E o sonho é nosso e a gente vai contar. E quando José contou que os irmãos iam ficar debaixo, ele ia reinar sobre os irmãos, que era o sonho que José tinha, as pessoas às vezes não aceitam. Mas aí sim Deus providenciou o cumprimento dessa promessa. Passou 13 anos. Diga, passou 13 anos de lutas, de dificuldades, de poços, de arrancamento de vestes, troca de vestes, vestes nobres, vestes não nobres, vestes de prisão, vestes de cativeiro, vestes de liberdade. Não importa o tempo que passa, o importa é que vai ser cumprido as promessas na minha e na tua vida, porque Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Que nós estejamos sempre andando no seu caminho. Vamos pular um pouquinho. 41, 42. Vê o que é que diz aqui, o 41, 42. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Gente, é maravilhoso. O nosso Deus quer te entregar o comando de todas as terras do Egito para você governar. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selou e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Quais são teus sonhos, gente? Deus está te dando governo. Deus está te dando e está selando, está te vestindo com roupas reais, com mantos de realeza, para você governar. Agora, se for com vitimismo, se for com negatividade, e se for fora dos princípios, talvez não aconteça. É melhor que nós possamos avançarmos dentro da sua palavra. Porque José foi vestido com um manto de realeza, semelhante àquele manto que o pai havia oferecido no início.
Aquele manto que causou tanta inveja, mas foi cumprido agora. Porque o Pai nos honra. Porque ali, no início da história, já era dizendo o que Deus tinha para mim e para a tua vida, que são mantos reais, são vestes reais. Não importa o que aconteça, na minha e na tua vida, nós só vamos perseverar para continuarmos firmes na promessa do Senhor. Mesmo em situações adversas, mesmo em situações de lutas, mesmo em situações de poços, calabouços e arrancamento de roupas, permaneça fiel à palavra de Deus. Deuteronômio 32, versículo 4, ele diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Todos os seus caminhos são justos. E Deus é fiel. E Deus não comete erros. Ele é justo e reto. Ele é. Esse é o nosso Deus que nós servimos, gente. Quando diz que é a rocha, para mim e você estarmos firmados nessa rocha. E quando diz que as obras dele são perfeitas, porque aos nossos olhos poderia pensar que em 13 anos ele poderia ter desistido no primeiro ano, mas ele foi fiel a Deus nos 13 anos e conseguiu, mesmo em meio às lutas, batalhas, guerras, se levantou o que se levantou, até a própria família, até os próprios irmãos, mas ele venceu. Porque todos os caminhos do Senhor são caminhos justos, para que eu e você, nós permaneçamos nesse caminho justo. Porque Deus é fiel. Deus não comete erros. Ele é justo e reto. Ele é. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, confirma que o Senhor, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Pode vir, mas ele nos guardará do maligno, porque ele é fiel. E ele vai nos fortalecer naqueles momentos que nós estamos cansados. Amém? Eu te digo, vamos formar famílias fortes e unidas. Vamos deixar de lado aquele pensamento de vingança. Vamos deixar de lado aqueles pensamentos da inveja, aqueles pensamentos que destroem as famílias. Aqueles pensamentos que os irmãos de José tiveram, os atos, as atitudes. Vamos trocar pelos atos de integridade, atos de amor, dos princípios vindo da palavra de Deus, para a gente colocar na minha e na tua família, para que nós possamos receber as vestes de festividades, porque Deus quer derramar também um manto de festividades, de comemoração. Eu digo assim, se a gente pegar lá em Gênesis 12, 3, né, quando Deus deu a promessa, ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E quando a gente pega esta promessa e colocamos para a nossa vida e para os nossos, aí nós vamos sim estar recebendo estas vestes de alegria que o Senhor preparou. Amém? Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu nos mostraste aqui em uma pequena narrativa alguns erros que algumas pessoas cometeram e que hoje nós podemos tirar como lição, para não usarmos mais hoje sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos. Mas sim, nós queremos confiar em Ti, Senhor, e colocarmos esses aprendizados, estas revelações, as que foram liberadas hoje e que o Espírito Santo vai te liberar durante toda a semana. Você que está enfrentando
lutas, seja elas financeiras, seja elas na saúde, seja elas de relacionamento, seja ela qual for, até mesmo, vamos dizer assim, no mundo normal, no mundo empresarial, colegas de trabalho, seja lá o que for, vizinhança. Mas eu peço que o Pai possa derramar sobre ti a sabedoria divina para você agir corretamente em toda situação que se levante diante de ti. Pai, a ti rendemos graças, porque tu estás liberando através do poder do Espírito Santo sobre cada vida esta sabedoria e esse entendimento, para que eles possam vencer todas as dificuldades. Pai, derrama um manto de prosperidade, um manto de muitas cores sobre teus filhos e filhas, porque um dos maiores problemas que os cristãos estão enfrentando aí são problemas financeiros. Pai, derrama sobre eles, Pai, este teu manto, esta tua unção, que eles possam receber e que eles fiquem prósperos diante da tua palavra. Eles fiquem prósperos, Pai, e eles possam sanar todos os poços que têm puxado eles nessas dívidas. Pai, a ti rendemos graças, porque tu és bom, tu és maravilhoso. O tempo é teu, mas capacita eles. Não deixa demorar 13 anos como demorou com José, mas que seja um pouco mais rápido, para que eles vão saindo de etapas em etapas, e derrubando estes muros, e vencendo todas as batalhas. Pai, a ti rendemos graças, porque se essa pessoa passa por enfermidade, derrama sobre ela agora o teu poder, Espírito Santo. Destrói essa enfermidade que a pessoa está agora. Recebe aí, 1, 2, 3. Enfermidade seja destruída agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia dessa pessoa agora em nome de Jesus. Espírito de aflição, saia deste corpo e não volte mais, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade também não volte mais. Poder do Espírito Santo preenche todo este corpo e traz vida e cura no corpo desta pessoa. Também trata, Senhor, o lado emocional, porque tem muitas almas feridas, porque o mundo tem jogado feridas. Entra agora com o teu bálsamo, Senhor. Poder do Espírito Santo, entra nesta vida, arranca deste coração tudo que tem atrapalhado dela ter uma alegria e viver uma verdadeira vida em harmonia com todos os seus. Pai, trata-nos, nos ensina, nos capacita através do teu Santo Espírito, da tua unção, para que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor. Que nós possamos reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Eu te peço, Senhor, nos fortalece aí, porque nessa área que nós somos fracos, eu quero que tu nos fortaleças, Senhor. Derrama sobre cada filho e filha, para que eles possam ser vitoriosos e recebam essas vestes de alegria. Pai, a ti rendemos graças, porque nós sabemos que muitos serão alcançados, Pai, e que eles vão receber as revelações no decorrer. Eu te convido a depois você adentrar, quando nós colocarmos os links, quando você pedir uma oração, a gente tem um link que vai ter de oração, depois eu vou reeditar. E também, se você quiser ministrações sobre alguma das áreas, né, nós vamos trabalhar em 5 áreas durante este ano inteiro. Então, aquela área que você está tendo mais dificuldade, depois você manda no privado para mim, que nós vamos ter palavras de Deus reveladoras para te pegar na mão, segurar e irmos juntos até o dia da glória. Amém? Pai, a ti rendemos graças porque teus filhos e filhas estão recebendo direto de ti, da tua palavra, e estão em reforço, Senhor, através das nossas vidas, que nós possamos ser canais de levar a tua palavra, os teus ensinos, e te ajudarmos a sair dessas situações. Senhor, abençoa cada vez mais cada filho e filha, abençoa esta família celestial, abençoa quem está chegando, Senhor, e que eles possam viver uma vida em plenitude. Capacita, Senhor, cada vez mais. Coloca no coração deles esse desejo, Senhor, de aprender mais de Ti, de ver essas promessas que estão aqui, que roupas sejam trocadas, vestes sejam trocadas hoje à noite nas vossas vidas. É assim o meu desejo, para que vocês sejam vitoriosos, independente da situação que vocês estejam passando, mas vocês sejam vitoriosos e recebam este selo e estas vestes novas do Pai, porque o Pai quer fazer uma verdadeira revolução com a família celestial, o reino dos céus implantado aqui na terra.
aos 4 cantos do mundo. Faça parte. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, que maravilhoso. Nós decretamos agora uma semana de vitória, uma semana de vestes novas, uma semana de criatividade, uma semana de sabedoria divina, uma sabedoria e entendimento, revelações vindas do Espírito Santo para você andar, caminhar, mesmo em meio às situações, nem que seja deserto, nem que seja poço, nem que seja prisões, mas você seja um vencedor. Porque Deus é fiel e Deus está contigo. Ele vai te guiar. Que Jesus possa estar abraçando o teu coração, corpo, alma e mente. E que você possa estar colocando e dedicando o seu aprendizado na tua vida. Nos encontramos na quarta-feira do Sobrenatural. E que Jesus possa conceder a manifestação do seu sobrenatural esta semana sobre você. Sonhos e visões vocês terão esta semana. E ativação dos dons. Graças te damos, Pai, porque Tu és bom e maravilhoso e Tu colocaste Tua mão sobre as nossas vidas. Abençoa cada um e faz eles viverem estas bênçãos, Senhor. As promessas estão liberadas para mim e para você. Sejam abençoados, extraiam e vivam as promessas do Senhor.